Fala galera, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje foi especialmente desenvolvido para você que busca alto desempenho nos seus projetos de arquitetura. Trata-se da criação de painéis personalizados da parede cortina para você poder fazer utilização na fase de modelagem dentro do seu mapa de projeto e dessa forma ter informações suficientes para extrair dados quantitativos e qualitativos nos seus mapas de elementos. E, dessa forma, posteriormente, realizar a extração de documentação dentro do seu mapa de vistas, fazer a inserção nas pranchas e realizar a publicação para o cliente final. No exemplo de hoje, a gente vai estar tratando da criação de revestimento de placas 3D de gesso e como isso está influenciando diretamente no nosso mapa de vistas e extração de quantitativo. Meu nome é Douglas Silva, eu sou arquiteto urbanista e sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas tutoriais da DS Studio Augur. Fala galera, bem-vindos agora à área de trabalho aqui do ArchiCAD. Como a gente já mencionou, o tema de hoje está simplesmente espetacular para você que quer alto desempenho nos seus projetos de arquitetura, porque a gente vai estar tratando exatamente da criação de painéis personalizados da parede cortina para você poder inserir essas informações quantitativas e qualitativas na criação, por exemplo, dos seus mapas de elemento. Dessa forma, posteriormente o projetista vai fazer a extração dessas informações no mapa de vista, inserir no seu livro de layout e posteriormente publicar para o cliente final no conjunto do publicador. Então, como exemplo que a gente utilizou para poder mostrar a potencialidade da ferramenta, a gente vai estar replicando esses painéis de revestimento de gesso tridimensional dentro do programa. Tá legal? Então a gente realmente pegou essas imagens aqui, a gente buscou essas informações de revestimento e tentou replicar o mais fielmente possível todos esses revestimentos que estão aqui. Tá bacana? Então eles têm algumas especificidades que a gente tentou aplicar aqui no programa e dessa forma fazer um revestimento tridimensional. Então o que acontece? A gente primeiro vai começar verificando que realmente no ambiente 3D aqui do ArchiCAD, que eu posso acessar pelo atalho de teclado F5 ou mostrar seleção em retângulo 3D, também com a atalho de teclado F5, tá vendo? Então eu vou constatar no ambiente 3D aqui do Arc que ele realmente está em 3D, tá vendo? Ele não está uma figura chapada, uma figura feiosa, enfim, uma textura planificada. Realmente ele está tridimensionalizado aqui, tá legal? Então a gente vai fazer essa constatação com todos eles para mostrar para vocês que realmente a gente fez ele em 3D. A gente não está utilizando uma textura feiosa, chapadona não. Tá bacana? Então olha só, esse revestimento aqui ele está bem simples, ele não está um revestimento tão complexo nem de entender, nem de modelar. Agora em compensação, esse revestimento 3 aqui ele está muito maneiro, ele está bem legal, ele está bem detalhado. Então a gente realmente está constatando que todos os revestimentos foram muito bem feitos. Tá legal? Então a gente aplicou no nosso modelo de exemplo, o revestimento de 1 até o 4. 1, 2, 3 e o 4. Tá legal? Então a gente já conferiu do 1 ao 3, agora a gente acessa o 4 aqui e verifica que esse é mais um revestimento que a gente já aplicou. Propositalmente a gente não salvou na biblioteca.gsm do programa o revestimento de gesso 05, nem um revestimento de gesso 06 que a gente deixou para fazer propositalmente com vocês agora. Então a gente vai mostrar para vocês o porquê dessas dimensões estarem diferentes, tá vendo? O revestimento 05 tem 50 por 50 e o 06 ele tem 50 por 75 centímetros de altura. Tá bom? Então propositalmente a gente colocou com dimensões diferentes para criação com vocês agora, porque a gente vai mostrar em que campos da nossa parede cortina esses revestimentos e essas dimensões vão ser importantes de modificar. Tá legal? Então a gente já mostrou em 3D aqui como é que estão esses revestimentos aqui que a gente criou, sejam com malha, seja com Morph Tool, seja com membrana, seja com cobertura. Por exemplo, esse daqui eu fiz com laje, tá vendo? Laje normal, que a gente utiliza para fazer a criação da estrutura. Como modifiquei toda a configuração dela para ter dimensões de apenas um painel e realizei o procedimento de salvamento de todos esses módulos aqui, tá legal? Então, para finalizar, esse último aqui, a gente tem aqui, olha, uma realização com malha, tá bom?
Então, todos eles aqui a gente já confirmou, constatou para vocês que todos eles estão em 3D. Tá legal? Ou seja, todas essas configurações de módulo que a gente tem, enfim, a modelagem dos módulos que a gente colocou, tudo está em 3D, tá tudo bacana. Então, por conta disso, além de fazer essa criação aqui, a gente já utilizou na parede cortina, tanto nos cortes A1, A2, A3 e A4. Porque o A5 e o A6 são espaços reservados que a gente deixou aqui no nosso vídeo para receber os revestimentos 5 e 6. Tá bacana? Então, vamos dar uma conferida também no nosso corte, como ficou esse revestimento lá para mostrar para vocês como que fica a representação dele. Olha só que interessante. Deixei o corte de propósito, tá legal? Eu não utilizo sombra nos meus cortes, então eu coloquei aqui de propósito para mostrar para vocês que ele está tridimensional, então a gente já dá para constatar que ele está com profundidade aqui, tá vendo? Olha só, todos eles estão muito bem feitinhos. Olha só o revestimento 3, é muito legal esse revestimento, tá vendo? Dá para dar um efeito muito legal até em corte, tá vendo? E o revestimento 04 é o último dessa etapa que a gente está vendo, tá legal? Porque o revestimento 05 ele está com painel genérico e o 06 também está com painel genérico, tá legal? Então, como a gente constatou lá na nossa planta baixa, do 1 ao 4 eles estão sendo utilizados, mas no 5 e 6 ainda não, tá bom? Então, para constatar ainda mais que eles estão em 3D, a gente criou também um documento 3D, tá legal? Além de mostrar para vocês como está em 3D, a gente também planificou essa informação para mostrar para vocês. Olha só que interessante, tá vendo? O revestimento 1, o 2, o 3 e o último aqui na frente, o 4. Tá bacana? Então eu já coloquei um rótulozinho com texto automático aqui para mostrar para vocês que, dependendo da qualidade de informações que você coloca aqui, ele vai extrair todas essas informações para inserir no rótulo, por exemplo, para você poder, dessa forma, a posteriori, colocar num projeto executivo, por exemplo. Tá bacana? Então o que eu vou fazer aqui? O nome do revestimento 3D, tá vendo? Tá revestimento 3D de gesso 01. Então eu vou modificar aqui, tá? Vou colocar DS Studio AU. Então, quando eu insiro essa base de dados aqui no ID do elemento, ele automaticamente busca essa informação e já altera automaticamente no nosso rótulo. Seja em documento 3D, seja no nosso corte, tá vendo? DS Studio AU, que está aqui no nome do revestimento, e seja lá na planta baixa, que ele também já inseriu. Então, é por isso que eu sempre digo, quantidade e qualidade das informações, não apenas quantitativo, mas qualitativo também. Tá bacana? Então, para finalizar aqui, vocês verificam que esse revestimento aqui, por exemplo, ele está com o nome de gesso 01 DS Studio AU e possui 40 placas em gesso e PVC. O 02 ele também tem 40, mas ele está como aço galvanizado, gesso e madeira, apenas um material proposto para a gente poder fazer o procedimento metodológico aqui, tá? E aqui, aço galvanizado, gesso e madeira, granito, gesso e madeira e todas as informações de materialidade também. Tá bacana? Então, quando a gente gera o nosso mapa de elementos, ele também busca essas informações e já insere aqui pra gente, tá vendo? Então eu posso, por exemplo, pegar no gesso 2, no aço galvanizado, e retirar o aço galvanizado do nosso revestimento, tá vendo? Então quando eu retiro ele daqui, ele automaticamente tira o material da nossa tabela, do mapa de elementos, e já retorna essa informação aqui também. A gente tirou do 2, tá vendo? Ele já tirou o aço galvanizado daqui. Então se a gente tem essa informação lá e coloca aqui ele sozinho, por ser parametrizado, atualiza todas as informações onde são convenientes. Tá bacana? Então, galera, olha só, vamos parar com essa balela de conceito aqui, de como tudo isso está funcionando, e vamos na prática mostrar para vocês que realmente a gente tem que criar e como que a gente vai criar, tá bom? Mas antes de mais nada, eu vou provar para vocês que esse gesso 05 e o 06 não estão criados na biblioteca do programa, tá? Eles não estão podendo ser utilizados porque eles não existem. Então, vamos mostrar para vocês como é que funciona, tá? Eu vou acessar a configuração aqui da nossa parede cortina, tá legal? Selecionei uma parede cortina, que já existe, tá legal? E vou entrar na configuração dela, tá vendo? Então eu tenho um tipo do painel personalizado, que é o que a gente está utilizando, tá vendo? Painelzinho personalizado. E tenho como revestimento 3D 01, 02, 03 e 04. Então o 05 e o 06 não existem, não funcionam porque não existem. Então a gente vai criar eles agora, tá bacana?
Vamos lá. O que tu vai fazer para criar esse revestimento agora para ser aplicado dentro da parede cortina? Você vai mostrar o que você quer utilizar como padrão no 3D, tá legal? Vou selecionar ele aqui, vou acessar o menu arquivo, bibliotecas e objetos, salvar a seleção como antepenúltimo comando, painel de parede cortina. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui para o programa? O ArchiCAD, olha só, estou falando com o ArchiCAD agora. O ArchiCAD, eu preciso que você salve tudo isso que eu estou mostrando para você agora como um elemento chamado painel de parede cortina, porque eu quero utilizar ele depois e não te interessa como. Eu só quero que você salve. Ou seja, ele não está preocupado com dimensões, com nada disso. Por enquanto, ele só está salvando um painel. Tá beleza? Então eu vou salvar ele aqui. Ele pediu para eu indicar para ele qual é o plano de trabalho, plano horizontal. E olha só, a biblioteca GSM, que vai ficar dentro da biblioteca embebida, não existe o revestimento 05. Então eu vou criar agora aqui meu revestimento 05, nomeio ele como 05, ou como qualquer nome que você queira, tá bom? E ele já está pronto para ser utilizado. E abriu essa janelinha de informação dizendo que, exatamente o que eu pedi. O usuário Douglas Silva, arquiteto urbanista, eu salvei a placa que você pediu, mas ela só vai poder ser utilizada aonde ela foi salva, ou seja, nos elementos que ela foi salva. Aonde que eu pedi para ela salvar? No painel de parede cortina, então ela só vai poder ser aplicada lá. Então essa biblioteca que eu coloquei, esse objeto GSM que eu criei, ele não vai poder ser aplicável, por exemplo, na parede, na viga, na laje, nada disso. Ela vai ser aplicada no painel da parede cortina, beleza? Então agora a gente vai fazer o mesmo procedimento para esta plaquinha agora de 06, tá? Vou voltar lá para o ambiente 3D, tem uma plaquinha lá selecionada, vou salvar como, agora eu não preciso dizer o caminho porque vocês já sabem aí, tá? Que a gente acabou de falar. Novamente vou dizer para o programa o nome que eu quero colocar como item de biblioteca, salvo, ele me deu o aviso e agora eu posso voltar para a modelagem do restante do meu projeto. Então tá vendo aqui, ó, galera, gesso 05, o que eu vou fazer? Eu vou lá para o meu corte 05, que foi o espaço que eu reservei para isso, tá bacana? Então vou selecionar na minha parede cortina, entro na configuração dela e modifico o painel genérico que está aqui, tá vendo? Dentro da abinha do painel principal, tá vendo? E coloco ele como painel personalizado. O que esse painel personalizado está fazendo? Ele vai me abrir essa aba aqui e vai me gerar aquela lista que antes não tinha o 5 e o 6. Olha só como é que já criou. Cara, o ArchiCAD é simplesmente sensacional, rapaz. É muito bom esse programa. Então agora eu venho aqui, realizo a escolha que eu quero colocar, claro. Eu vou diminuir um pouquinho a espessura, 0,8 para mim é grande, vou colocar como 0,5, por exemplo. E trabalho com o esquema, olha só, segunda parte tão importante aqui, eu saio do principal e vou agora para o esquema, tá bacana? E acesso aqui a altura versus a largura do meu painel, tá vendo? A largura A e a altura 1. Então esse painel que eu estava utilizando era 50 por 50. Então eu preciso dizer aqui do programa que ele vai ter que reservar um espaço para modelagem do esquema de 50 por 50. Você pode utilizar qualquer outro tamanho aqui, qualquer outra dimensão, só que ela vai ficar distorcida. Se você criou 50 por 50 e colocou aqui, por exemplo, 50 por 80, por exemplo, ele vai distorcer o teu painel para poder colocar aqui. Então não aconselho, tá bom? Então se você modelou de 50 por 50, utilize aqui 50 por 50. Tá bacana? 0,50 por 0,50. E dou o meu OK. Ele automaticamente já me jogou na planta abaixo o painel aqui, tá vendo? E antes o corte A5, que tinha um painel genérico qualquer, agora já mostra pra gente um painel tridimensional, galera. É muito maneiro esse programa. É muito legal, cara. Você consegue muita informação interessante aqui, tá vendo? Vamos fazer o mesmo procedimento agora lá com o 06. A gente fez o corte 05, tá vendo? Vamos fazer agora o nosso corte 06. Tô aqui, tá vendo? Agora eu vou realizar o mesmo procedimento aqui com ele, tá bom? Vale lembrar o que aqui, galera? Ó, o revestimento 05 tinha 50 por 50. O revestimento 06 tem 50 por 75 centímetros de altura. Lembra dessa dimensão que a gente vai ter que aplicar lá, tá legal? Então eu vou selecionar ele aqui, tá vendo? A parede cortina. Verifico aqui a largura, que era de 50, mas a altura não. A altura é de 0,75. Então eu vou colocar aqui 0,75. Tá bacana? Então o que eu vou fazer, gente? Eu não vou entrar nessas outras abas aqui, tá? Eu estou tratando exatamente só do esquema.
e do principal, do painel principal, que é o que importa pra gente. Se você quiser um treinamento específico do programa, se você quiser entender como é que o resto do programa inteiro funciona, inclusive com o nosso quadro de elementos, o nosso mapa de elementos, dá uma acessada lá no nosso site, tá bacana? Tem um treinamento super específico para você, até para você que é iniciante ou para você que já é um usuário avançado, a gente tem módulos de treinamento que se aplicam diretamente para o que você precisa, tá bom? Então, para todos os usuários tem um módulo que se aplica exatamente à sua necessidade. Então você entra aqui, tem todos os dados que você precisa, tá bom? Entre em contato com a gente, seja pelo site ou pelo Facebook também. A gente também tem um canal no Facebook que você pode entrar em contato e saber todos os detalhes do treinamento que você tem à disposição para você poder conhecer ainda mais o programa e dessa forma ter mais desempenho ainda, ter mais capacidade no programa ainda. Tá legal? Então acessa lá, tá convidado, você acessa lá e entre em contato com a gente para poder fazer um treinamento sensacional com a gente, tá legal? Então a gente pode estar aqui com você. Voltando aqui, o que a gente tem? A gente já trabalhou com o nosso esquema, tá legal? O que a gente vai fazer agora? A gente vai lá para o principal, que a gente já definiu que vai ter 50 centímetros por 75 centímetros de altura. A gente decide que o nosso painel principal não vai ser mais o genérico também, tá bacana? O que a gente vai fazer? A gente vai lá para o painel personalizado, modifica do 01 para o 06 que a gente criou. E a gente tem agora o painel que já está sendo aplicado lá. Também aqui ele já modificou o padrão, tá vendo? Ele já mostrou em planta baixa que ele já modificou. Então a gente acessa lá o nosso painel 06, que está lá com o nosso padrão bonito demais que a gente estava aplicando. E como esse programa é 100% parametrizado, basta a gente acessar as nossas placas de gesso para que elas também já estejam atualizadas aqui, tá vendo? Então ficou sensacional o nosso exemplo aqui. A gente tem o 01, o 2, o 3, o 4 e os dois que a gente fez aqui agora com vocês, o 5 e o 6, tá bom? Agora, por que é tão importante você ter essa preocupação? Por que é tão importante você ter essa metodologia de inserir informações corretas dentro do programa? Verifica aqui na nossa planta baixa, a gente não tem apenas esses painéis personalizados. A gente tem também uma parede de vidro, um painel de parede de vidro, que pode ser utilizado, por exemplo, numa fachada. Vamos acessar o nosso corte A7, por exemplo. Olha só, a gente tem uma fachada, a gente tem um acesso de banco, um acesso de loja, um acesso de edifício residencial, enfim, você tem um acesso qualquer, que também foi realizado aqui com a parede cortina, tá vendo? A gente também fez essa fachada com a parede cortina, que eu, por exemplo, nomeei ela como, por exemplo, revestimento Mondrian, por exemplo, para poder fazer a replicação do nosso quadro de Mondrian, por exemplo. Então você tem aqui todos os painéis, tá vendo? Tudo isso aqui também foi confeccionado com o painel da parede cortina, só que ele não pode ser aplicado lá no nosso mapa de revestimento. Então a gente precisa discernir essas informações, tá vendo? Eu tenho aqui o nome do revestimento e eu preciso discernir essas informações para que ele não acesse o nosso plano de revestimento, tá vendo? Então a gente tem apenas aqui, olha, o revestimento, o 03, que a gente tem lá o DS Studio que a gente nomeou, que a gente colocou aqui, o 02, o 3, o 4, o 5 e o 6, que a gente tem, por exemplo, eu tenho 40 painéis, 40, 15 mais 40 que estão sendo utilizados no 03 e todos esses quantitativos e também, claro, conforme as informações estão sendo anexadas dentro do programa, os custos direto, indireto, enfim, todas as informações necessárias que você tem para fazer um projeto ainda mais completo, tá legal? Então, quando você insere todas essas informações, a gente não pode deixar que o programa insira essa parede cortina, esse painel, esse plano de vidro, lá no nosso mapa de revestimento. Tá bacana, galera? Então, quando você tem tudo isso daqui, você tem que inserir quantidade de informações pertinentes para fazer com que tudo isso daqui possa ser aplicado aonde deve ser aplicado. Tá bacana, galera? Então vocês viram que é muito simples realizar essa criação de painéis personalizados, tá legal? Então aqui você pode até verificar aqui o 3D para a gente poder fazer aqui como tá ficando, tá vendo? Então você tem aqui o teu painelzinho. Muito bacana, muito fácil de fazer.
tá bom? Não é difícil, não é complicado, vocês viram que é bem legal de trabalhar. Então, galera, esse foi o vídeo, super tranquilo. Se vocês gostaram, se inscreve no canal aí, é muito legal, é muito importante a participação, dá aquele like legal pra gente aí. E galera, até o próximo vídeo e a gente agradece a companhia de vocês. Abração, gente, tchau, tchau.